like nesse conteúdo, tá? Não esquece. Deixa um like, comente, compartilhe, ajude o canal Tony De Vito a chegar mais longe. É você que tem essa força, é você que tem esse poder. Quando você compartilha, quando comenta, quando dá o like, você está ajudando o nosso trabalho. E também pode mandar um pix aqui, ó, para o contato.tonydevito@gmail.com, é a nossa chave pix. Tem também o QR Code que leva para essa mesma chave. É só você ler este código aqui direto no seu aplicativo de banco. E pode se tornar membro do canal aqui embaixo no botão Seja Membro. General golpista admite plano de prender Moraes e ainda explica motivo. É cada uma, gente, na cara dura, hein? Laércio Virgílio, que está na reserva há 24 anos, era um dos incitadores e disseminadores do golpe de Estado tentado por Bolsonaro. Ele prestou depoimento à Polícia Federal. O Alexandre de Moraes levantou o sigilo aí dos depoimentos, estamos tendo acesso e descobrindo umas coisas bem interessantes. Esse general da reserva, Laércio Virgílio, está aposentado há bastante tempo e é um bolsonarista convicto. Foi um dos ouvidos pela Polícia Federal no âmbito da Operação Tempus Veritatis, conduzida pelo Supremo Tribunal Federal, que apura todo o planejamento e tentativa de execução de um golpe de Estado idealizado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ao fim do seu mandato. Na oitiva sobre sua participação, o militar assumiu abertamente que uma das intenções do levante criminoso era prender o ministro Alexandre de Moraes. E já é de nosso conhecimento que seriam presos o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes e o Pacheco, presidente do Senado. Depois o Bolsonaro pediu para alterar a minuta. Falou assim: não vamos prender esses dois, não, vamos prender só o Xandão. O Alexandre de Moraes não escaparia da prisão. Se o golpe acontecesse, ele seria preso e seria o primeiro a ir em cana. O motivo? Desafeto do Bolsonaro. Ser a favor da democracia. É o crime cometido pelo Alexandre de Moraes que ensejaria a sua prisão caso o golpe de Bolsonaro desse certo. Visto como um incitador e disseminador do ideal golpista entre os vários núcleos do Exército espalhados pelo Brasil, uma vez que está na reserva há muitos anos e pode se envolver com política, Virgílio justificou o plano de levar Moraes para a prisão por ser algo necessário para a volta da normalidade institucional e a harmonia entre os poderes. O cara teve coragem de falar isso num depoimento à Polícia Federal. Confessou que queria prender o Alexandre de Moraes, que apoiava essa ideia e que isso seria necessário para normalizar a institucionalidade brasileira. Olha só, os investigadores já tinham descoberto um áudio desse general encaminhado ao major Ailton Gonçalves Moraes Barros, outro conhecido extremista do bolsonarismo na caserna, no qual ele determina que nas portarias que tiverem que ser assinadas tem que ser dada a missão ao comandante da Brigada de Operações Especiais de Goiânia para prender o Alexandre de Moraes no domingo, na casa dele, como ele faz com todo mundo. E ainda é mentiroso, porque eu não tenho notícia de ninguém que tenha sido preso por ordem do Alexandre de Moraes num dia de domingo. As operações da Polícia Federal ocorrem durante a semana em dias úteis, nunca em final de semana. Não tenho notícia disso. E o sujeito afirma que Alexandre de Moraes manda prender as pessoas em pleno domingo. Alguém pode ser preso no domingo? Pode, em flagrante delito. Agora, por mandado de prisão, é muito raro que uma operação aconteça durante o final de semana, né? É uma coisa que não é comum. Virgílio ainda diz que não existia um golpe em andamento, mas uma operação especial, contudo dentro da lei e da ordem, juridicamente embasado na Constituição, citando como intérprete do ato o jurista Ives Gandra Martins, que é um acadêmico reacionário que pariu uma tese esdrúxula de que o artigo 142 da Carta Magna impõe às Forças Armadas o poder moderador no país. Uma bobajada refutada por todo mundo do direito. É uma coisa inconcebível, só para começar,
para quem estudou um pouquinho de história, não precisa ter ido longe, a gente viveu uma ditadura militar de 1964 a 1985. A Constituição Federal de 1988, a nossa atual Constituição, ela vem depois de um período ditatorial comandado por militares. Por isso que a nossa Constituição, ela protege os direitos individuais, os direitos fundamentais do cidadão e da cidadã. E é por isso que o trabalho dos militares é muito bem definido na Constituição, para que os militares não tentem novamente tomar o poder. Mas mesmo assim não adiantou, porque os caras distorcem a realidade. Artigo 142 dá as missões, as funções, as prerrogativas das forças militares. Em nenhum momento é possível se tirar daquele texto constitucional um poder moderador. Isso não existe no Brasil desde a época do Império. Lá atrás, no período imperial, na monarquia, existia o poder moderador, que era o poder do imperador, ele que moderava. Numa república, normalmente não existe poder moderador. Então, pegam o texto constitucional, espremem até sair aquilo que eles desejam. Não tem como sustentar essa ideia de que os militares podem tomar o poder para normalizar a situação do país. Foi exatamente isso que foi feito lá em 1964. A desculpa era a mesma. Os milicos entrariam, trariam de volta a normalidade e aí depois fariam eleições. Disseram que seria logo, durou mais de 20 anos a ditadura. E agora, depois de tanto tempo, queriam implantar outra ditadura com as mesmas desculpas, com a mesma conversa fiada, sempre distorcendo, mentindo, jogando fora a Constituição em vigor, que era exatamente o que aconteceria. A Constituição de 1988, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil, seria jogada na lata de lixo se Bolsonaro conseguisse concretizar o golpe que ele tentou, né? No depoimento ainda, esse general golpista afirmou que não seria instalada nenhuma ditadura no Brasil e que o decreto legal, segundo ele, de GLO, Garantia da Lei e da Ordem, teria apenas caráter temporário até que a nação restabelecesse a normalidade constitucional. Veja bem, novamente aqui a mesma desculpa que foi usada na época da implantação da ditadura militar em 1964. Usaram essa mesma conversinha fiada de que os milicos trariam a normalidade e imediatamente depois fariam eleições. A gente só veio ter eleições diretas em 1989. Imagina só, um grupo de militares toma o poder e aí diz que vai fazer eleições de maneira rápida, não vai demorar. Isso acontece em 1964, a tomada de poder, o golpe. E só vem ter eleições novamente no país, diretas, em 1989. Quase 30 anos depois é que a gente voltou a ter eleições diretas no Brasil. Pois é. Like no conteúdo, comente, compartilhe, mande para os amigos, para as amigas, espalha pela internet. Tamo junto na luta e é isso. Sempre por um Brasil mais progressista.